começo a ler sobre as notícias do Tour de France, eu fico super empolgado e eu tenho que compartilhar com vocês. Bernard Hinault, uma das lendas vivas do ciclismo, fazendo declarações super agressivas em relação à equipe Sky, uma das maiores equipes da atualidade. Antes de falar sobre esse atrito que está ficando cada vez mais agressivo, falar um pouco sobre a Movistar. Eu estou bem curioso com a Movistar e toda vez que eu leio uma nova notícia eu fico ainda mais intrigado. A Movistar é uma equipe que é uma ótima equipe, ela é uma equipe grande, mas não é uma equipe que está entre aquelas que tem o maior orçamento. Eles têm 3 grandes nomes: Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa. Existem 3 grandes provas no calendário, 3 grandes voltas: Giro de Itália, Tour de France, Volta à Espanha. O que seria lógico imaginar é que eles colocariam cada um desses atletas para ter a chance de ganhar uma dessas voltas. Porque essas 3 voltas são a grande vitrine do ciclismo. É o momento onde as equipes e os atletas conseguem captar a atenção, consequentemente patrocinadores. Um dos grandes problemas que o ciclismo vive nesse momento é a falta de grana. Você precisa aparecer, você precisa ganhar. Se você não ganha, você tem que aparecer. Qual que é o problema da Movistar? A Movistar não tem nenhum personagem que seja irreverente, que apareça como, por exemplo, Peter Sagan, que além de aparecer, o cara ganha. Eles têm caras que geralmente são caras mais introvertidos, eles são, na essência da palavra, atletas, eles são muito bons no que eles fazem, mas talvez eles não sejam tão eficientes em trabalhar com a imagem. Então eles precisam de resultado. Não pulverizando, não colocando, por exemplo, o Mikel Landa no Giro de Itália, Nairo Quintana no Tour de France e o Valverde na Volta da Espanha, eles não fazendo isso, eles concentram todos os esforços no Tour de France. O problema é que não só eles estão concentrados no Tour de France, mas como todas as equipes. Quando eu li que ontem eles começaram a fazer declarações de que, apesar dos dois serem os líderes, Nairo e Mikel Landa, eles vão trabalhar de forma cooperativa. Porque até então o que eu imaginei é de que o Nairo era o capitão, o Alejandro Valverde era o gregário de luxo e o Mikel Landa eu não sei o que ele ia fazer. Mas a posição oficial da Movistar é de que os dois são líderes e de que eles vão descobrir ao longo do evento quem que é que tem chance de ganhar. Essa estratégia pode funcionar? Pode funcionar. Mas talvez ela tivesse uma chance de funcionar mais evidente 5, 6, 10 anos atrás, quando as competições dependiam mais da intuição, da raça dos ciclistas. Hoje em dia o ciclismo ele tem se tornado muito estratégico. E é muito difícil você ter essa situação. Primeiro porque em 2018 a equipe terá apenas 8 ciclistas. Isso diminui ou complica a situação de que se você tem 2 pessoas lutando pela classificação, você precisa dividir a sua equipe em 2 para preservar aquele ciclista que não está como capitão ainda e fazer com que a outra metade trabalhe para o ciclista que é o capitão, como o Nairo Quintana. Daí se acontece alguma coisa com o Nairo Quintana, você tem não só o Landa, como 2, 3 ciclistas que estavam descansando ou não estavam se desgastando tanto para ajudar. Além disso, existe a questão, não é simplesmente o Mikel Landa e o Nairo Quintana. Quando você vai convocar uma equipe, existem aqueles ciclistas, os gregários, que gostam de trabalhar para o Nairo Quintana e aqueles que gostam de trabalhar para o Mikel Landa. Então, na hora de convocar, você tem que fazer o quê? Convocar alguns que gostam de um, alguns que gostam de outro, mesmo que isso não seja a melhor convocação. Tudo isso vai enfraquecendo a chance e o poder de ganhar uma das competições que é a mais disputada no calendário. Essa é a minha opinião. Como eu disse ali, quando eu estava vindo ali daquela cadeira para cá, é só compartilhar uma opinião. Eu não estou pretendendo fazer uma análise do que está acontecendo ou do que acontece. Eu só estou falando isso porque daí vocês também podem fazer as considerações de vocês. Aliás, a participação nos últimos vídeos
falando sobre as grandes voltas, tem sido muito bacana, porque eu acabo aprendendo muito. Vários assinantes aí do canal que eles entendem muito, eles colocam os comentários que é super pertinente. Eu espero que vocês leiam os comentários, porque sempre existem várias pessoas que agregam muito nos comentários. Falei sobre a Movistar, falar sobre a Sky. A declaração de que os ciclistas deveriam fazer greve se o Chris Froome largasse e começasse o Tour de France. Vem nada mais, nada menos do que Bernard Hinault, uma das lendas vivas do ciclismo. O cara ganhou 5 vezes o Tour de France. Ele é um dos poucos ciclistas que ganhou as 3 voltas e ele está entre os 2 ciclistas que ganhou cada uma dessas grandes voltas pelo menos 2 vezes. O cara é uma lenda. Ele fazendo uma declaração de que os ciclistas eles deveriam se mobilizar, exigindo uma posição definitiva da UCI, do Tour de France, ou de que ele não deveria largar, é uma declaração muito pesada contra o Chris Froome e contra a Sky. A Sky ela tem se pronunciado muito pouco desde o início do caso do Sabutamol. E eles escreveram uma nota dizendo que isso era uma declaração irresponsável e mal informada do Bernard Hinault, mal informada porque ele está respondendo sobre um processo que primeiro que deveria ser em sigilo e vazou, e segundo que é um achado analítico adverso e não uma substância proibida, daí aquela história toda que vocês já sabem, mas o que importa é esse atrito considerável entre a maior equipe com o maior orçamento do Tour de France e um dos maiores ciclistas da história que tem uma ligação muito forte com o Tour de France. Bernard Hinault é aquele cara que vai ali em todas as cerimônias de pódio ao longo das 21 etapas entregar a premiação, a camisa, apertar a mão do ciclista que ganhou. Então não é simplesmente que ele é um ciclista aposentado que está na casa dele fazendo declarações. Ele tem um papel ativo na participação do Tour de France. Então nós temos Bernard Hinault, um ciclista ativo e uma lenda viva, Tour de France e Sky. Essa guerra vai dar muito o que falar. Eu espero que o resultado final dessa história toda seja positivo para o ciclismo e que não traga só aspectos negativos em relação à falta de confiabilidade ou à falta de um posicionamento mais definitivo e de declarações mais definitivas da Sky, da UCI, do Bernard Hinault, da WADA, enfim. O ciclismo ele está muito político e isso acaba fazendo, acho que acaba ofuscando um pouco o brilho do ciclismo. De qualquer forma, o Tour de France ele é fantástico, não só pelo que os ciclistas fazem na estrada, mas por toda essa confusão que é causada pré-competição. É isso, apenas algumas atualizações. Sintam-se à vontade em colocar os comentários, as críticas, os elogios, enfim. Aquelas pessoas que fazem os comentários super construtivos, corrigindo alguma coisa que eu tenha falado errado ou acrescentando, obrigado, é incrível, tenho aprendido muito com vocês e com certeza aquelas pessoas que têm curiosidade em ler os comentários, elas também podem aprender com os comentários. E é isso, tchau!